Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que Ele faz, né? Por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer ainda. Pode ter certeza que grandes coisas têm para serem feitas, né? Na nossa vida, no nosso país, nesse mundo. E pode ter certeza que nessas grandes coisas terão as mãos do Senhor, né? Que não tem como grandes transformações serem feitas se não for pelo nosso Senhor. Eu queria deixar uma mensagem aqui hoje, muito importante, falando, né, até onde vai a nossa fé, né? Até onde acreditamos em Deus. E muitas das vezes, né, acreditar em Deus quando tudo está bem é fácil, né? Acreditar em Deus quando as coisas começam a dar ruim, né, e a gente está orando ali e não vê resposta, é onde muita gente se perdem pelo caminho e acham até que Deus não existe, né? Mas nós, que estamos sempre buscando na palavra, né, o nosso Senhor deixou a Bíblia para que a gente tenha entendimento que mesmo no silêncio Deus trabalha, né? Muitas das vezes a gente não vai estar ouvindo a voz do Senhor, mas pode ter certeza que ele se faz presente, né? Ele está ali, ele é ciente de tudo o que está acontecendo. Basta a gente continuar o buscando, né? Continuar lendo na palavra dele e aguardando que no tempo certo, né, ele irá entrar com uma ação, com uma providência sobre a nossa vida. Basta a gente não perder a fé, né? Eu queria ler apenas 2 versículos para que sirva de base. Esses 2 versículos se encontram em Jó, capítulo 42, vou ler o versículo 5 e o 6. Foi bem a parte final, né, de toda a passagem de Jó ali, e diz assim, ó: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas o que eu queria deixar aqui, né, principalmente, é esse versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra aonde Jó falou, né? Jó passou por todo aquele sofrimento, perdeu tudo e chegou uma hora que ele começou a questionar, né? Por que que ele estava passando aquilo ali, né? Falou até algumas coisas para Deus e Deus estava ali apenas ouvindo, né? Ouviu, ouviu. Chegou uma hora que o nosso Senhor se revelou a ele, né? E começou a fazer grandes perguntas aonde Jó não tinha nem resposta, né? Deus estava demonstrando o tamanho do nosso Deus e por que que o ser humano muitas das vezes não entende muitos problemas. Mas a parte mais bacana é quando Jó, né, ele vai e fala. Antes ele conhecia Deus só de ouvir, né? Mas agora ele vê a grandeza de Deus, né? Quando Deus se revela a ele, depois em meio àquele todo aquele sofrimento antes, a vida dele, né? Ele seguia fielmente, né? Ele tentava fazer tudo para estar no caminho do Senhor, né? Jó era um homem temente a Deus, andava no caminho do Senhor e veio toda essa provação sobre a vida dele e ele não entendia. Por isso ele começou a questionar a Deus, né? E aí ele vai e fala: antes ele conhecia Deus só de ouvir. Depois que aconteceu tudo isso e o nosso Senhor mostra a grandeza, ele passa a dizer, né? Hoje os meus olhos te veem. Então o que eu queria deixar para cada um de nós é que nós também tenhamos esse entendimento. Mas o principal que a gente pergunte para cada um de nós, né? Nós temos que perguntar para dentro da gente, até onde vai a nossa fé, né? Será que a nossa fé ela só vai enquanto as coisas estão fluindo, né? Quando a gente pede, o nosso Deus nos responde? Ou será que a gente, né, tem que buscar nas escrituras para ter uma fé elevada ao ponto de entender que mesmo diante das perdas, ainda que percamos tudo, ainda que percamos a nossa saúde, percamos bens, né? Às vezes perdemos até entes queridos, a gente continuar entendendo que o nosso Deus é soberano e que está acima de todas as coisas, né? Nunca perdendo a fé em Deus e nunca questionando ao nosso Deus por que que ele está fazendo aquilo ali, né? Ah, mas se eu sou fiel, por que que eu estou passando por isso daí?
né? Não devemos, né? Nós devemos, sinceramente, buscar na palavra, tendo o entendimento que as provas vêm para nos fortalecer, né? Não vêm, muitas, não é para nos destruir jamais. Vai ver que Jó não foi destruído, aconteceu tudo aquilo na vida dele, né? Ele perdeu muita coisa assim, perdeu até os filhos, perdeu a saúde, mas depois Deus restaura tudo a ele, e os bens, Deus ainda o dá em dobro, né? Olha a fidelidade e olha a grandeza do nosso Deus. Eu sei que muitas das vezes é difícil, né, a gente adorar a Deus, a gente continuar buscando em meio às batalhas, né? A gente dobra o joelho no chão, pede ao Senhor e nada vê acontecendo, e passa dias, passa meses e às vezes passa até ano. E aí nesse meio você acaba perdendo pessoas, perde às vezes trabalho e não consegue entender. E aí a fé, né, começa a querer diminuir. Isso não pode. É essa parte que a gente tem que entender, que na alegria ou na dor, nós temos que louvar o nosso Deus, nós temos que entender que Ele permite algumas coisas não para nos destruir, mas para que a gente cresça. Mas para que isso aconteça, só se a gente buscar nas Escrituras, né? Porque Jó, ele tinha uma desvantagem para nós. Qual que é a desvantagem? Ele não tinha, né, esse livro maravilhoso que é a Bíblia, né? São vários livros ali que nos dão o entendimento de como essas pessoas tiveram sofrimento, né? Só que eles não tinham isso. Eles não tinham esse manual. Nós já temos, né? Nós podemos pegar esses livros, ler e ter o entendimento e passar a seguir, né? Tendo o entendimento que uma hora o nosso Senhor irá se revelar para cada um de nós. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós chegamos a esse entendimento. Não importa o que estivermos passando, né? Ainda que o nosso Deus não estiver nos respondendo, nós tenhamos entendimento e tenhamos fé que Ele se faz presente. Na alegria ou na dor, o nosso Senhor se faz presente e na hora certa Ele irá mostrar a grandeza dele sobre nossa vida. Não importa se estamos perdendo algo ou se estamos ganhando, nós temos que ter fidelidade ao nosso Deus e entender, né, que as coisas desse mundo não são para nós, né? Nós estamos aqui de passagem. O que a gente mais busca é a nossa salvação. Ainda que percamos tudo aqui na face da terra, né? Mas ganhamos a nossa salvação através do nosso Senhor Jesus, é o que nos basta. Ah, tivemos uma vida de sofrimento aqui, mas fomos salvos, é o que mais importa, né? Tem até uma parábola onde é falado na Bíblia, né, de Lázaro e daquele cara rico, né? O cara rico tinha uma vida muito tranquila e Lázaro era mendigo, né? Tinha ali uma vida muito sofrida. Só que quando morreu, o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. O que que nos demonstra? Lázaro teve uma vida ruim aqui embaixo, né? Não aproveitou as maravilhas, como dizem as pessoas desse mundo, né? Que é dinheiro, é riqueza. Lázaro não teve nada disso. Mas quando morreu, foi morar com Deus, né? E o jovem e aquele rico, por não prestar atenção, não é pela riqueza, é porque ele não quis buscar a Deus, né? Ele acabou indo para o inferno. E aí o que que nos deixa, né, como reflexão? É que não importa a vida que tenhamos aqui, ainda que tenhamos uma vida muito sofrida. Quantas pessoas, né, que sofrem tanto, perdem várias pessoas, perdem dinheiro, perdem trabalho, e parece que a vida dela é de queda em queda, né? Mas se ela conseguir ser salva, né, se ela não perder a fé e for salva pelo nosso Senhor Jesus, é o que importa, porque as dores desse mundo passam. Mais vale sofrer aqui na terra e ser salvo do que viver uma vida abundante aqui na terra, com muito dinheiro, né? Tudo que o ser humano acha que é de bom e acabar indo para o inferno. Então, mais vale a nossa salvação. É isso que eu queria deixar aqui, que a gente tenha entendimento que nunca devemos perder a nossa fé, independente do momento em que estivermos passando. Ainda que peçamos ao nosso Deus algo e Ele não nos conceda, não perderemos a fé. O que nós temos que entender? O nosso Deus acha que é melhor isso aqui para a minha vida. Então, se Ele acha que é melhor, Ele tem mais entendimento que eu vou continuar confiando nele e na palavra dele. E tenho certeza que ele tem o melhor para mim, ainda que não seja o que eu acho que é melhor.
Porque muitas das vezes a gente acha que algo seria melhor e lá na frente aquilo se torna a nossa destruição. E o nosso Deus, ele tem essa capacidade, às vezes de não nos dar algo, às vezes de tirar algo de nossa vida, porque ele sabe que lá na frente aquilo ali seria problema. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento da importância, Senhor, de verdadeiramente a gente fixar nossa fé totalmente em Ti, tendo entendimento que não importa se é na alegria ou na dor, que o Senhor é o que mais nos importa. Mais vale a nossa salvação do que a vida aqui na terra. Por isso nós temos que estar sempre buscando a Ti. Muito obrigado por ter deixado a Bíblia aqui para nos servir de manual para a nossa vida e a gente entender os sofrimentos que aqui passamos sem perder a nossa fé. Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja e os dê entendimento na sua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.